Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Vamos dar continuidade ao nosso grupo de aulas sobre a capacidade operacional de máquinas agrícolas. Pois bem, vamos lá. Nas nossas últimas aulas, nós estávamos falando sobre a adequação e dimensionamento do trator para as atividades. Depois, nós aprendemos a calcular e conhecer, a capacidade operacional de uma atividade mecanizada. Então, por exemplo, uma aração, uma gradagem, nós podemos calcular a capacidade operacional dessa atividade e prever qual será o seu rendimento. Então, quantos hectares a gente vai conseguir fazer por hora daquela determinada atividade. Então, questões no campo, como por exemplo, será que a roçadeira que eu tenho, mais o trator que eu tenho, então o conjunto aí, roçadora, trator, vai ser suficiente para que eu possa roçar todo o gramado aqui da instituição, por exemplo? Ou será que o subsolador que eu tenho, mais o trator que eu tenho, será suficiente para realizar a subsolagem aí de todos os talhões que eu pretendo? A semeadora mais o trator é suficiente para realizar o plantio da cultura? Então, esse tipo de perguntas são perguntas comuns lá no campo, a gente vai se deparar com elas a todo momento e a gente precisa de um planejamento prévio para conhecer como que nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando aí acima do que a gente esperava, abaixo do que a gente esperava. Vou ter que contratar novas máquinas para desempenhar a atividade que eu preciso fazer. O fato é que a gente conhece muito bem as atividades que precisam ser feitas. Então, você conhece a importância de análise de solo, coleta de solo para ser analisado, a importância de correção da acidez, a importância do preparo de solo, a importância de manutenção de uma palhada no sistema de plantio direto, se você já estiver conduzindo nesse tipo de sistema. E tudo isso vão exigir operações mecanizadas para que você possa executar essas atividades. Então a gente precisa dimensionar essas operações e saber se aqueles conjuntos trator e implemento que eu tenho é suficiente para realizar essa atividade. Tudo bem? Então vamos entrar um pouco aí nessa linha. Vamos lá. O fato, pessoal, é que mesmo que você tenha a melhor máquina, mesmo que você tenha o melhor implemento, nem sempre essa máquina vai estar trabalhando aí no seu máximo. Opa, olha que interessante. Lembra na última aula que nós falamos sobre capacidade operacional? E aí falamos sobre um termo de capacidade operacional teórica e depois um outro termo que é a capacidade operacional efetiva. Então que existe sim um cálculo matemático para a gente considerar qual seria a capacidade operacional teórica. Se essa máquina estivesse trabalhando 24 horas por dia ali, se ela estivesse trabalhando sem interrupções, vamos chamar assim, qual seria a capacidade de rendimento dela? Agora, quando a gente soma as interrupções, a gente soma as manobras, a gente começa a observar que essa capacidade operacional efetiva ela é bem menor do que a capacidade operacional teórica. O fato é que você ainda precisa acrescentar outros fatores em cima disso. E aí a gente começa a ver o impacto que as paradas das atividades têm sobre o desenvolvimento do seu planejamento. Nós vamos comentar sobre isso. E aí, por conta disso, a gente preparou essa aula e onde a gente vai estudar um pouco sobre a época de utilização dos conjuntos. Entenda o conjunto como o trator implemento. Tem fatores, portanto, que a gente não vai conseguir controlar. Então, a questão das condições climáticas podem alterar completamente o seu planejamento. Como eu disse, você pode ter a melhor máquina, mas essa máquina no barracão, ela não vai produzir nada. Nada. Então, o fato é que depois que
que o tempo melhorar, você vai ter que tirar esse atraso, vamos chamar assim. Então, no campo, né, é muito comum essas situações imprevisíveis. Nós estamos passando agora mesmo por um momento imprevisível, não é verdade? Isso é um momento de quarentena em que a gente teve que se adaptar para poder continuar com as nossas atividades da melhor forma possível. O fato é que lá no campo tem uma série de questões que ocorrem, né, como por exemplo a chuva, e a gente precisa considerar isso dentro do nosso planejamento. Então você vai fazer, por exemplo, um preparo de solo, né, a gente já conversou sobre isso, né, lá no início, quando a gente falou sobre rodados e classificação de tratores, e à medida que você tem solos mais úmidos, você acaba favorecendo a compactação. Então, você não vai poder dimensionar a sua máquina ou a sua frota, né, para trabalhar dentro desses dias úmidos. Você vai ter que trabalhar em dias que estão aí, que a gente chama de agronomicamente secos. Então, o solo, né, consegue ser trabalhado sem causar essa compactação excessiva. Tanto no preparo de solo quanto na instalação da lavoura, né? Olha a imagem que bacana aí, né? É interessante didaticamente, mas imagina para o agricultor cheio de barro aqui, a semeadora praticamente atolada, né? Não vai conseguir desempenhar sua atividade aqui nesse dia. Bom, lá nas disciplinas de agricultura, né, de sementes, vocês vão ver que existem aí janelas ótimas para que você possa fazer a instalação da sua lavoura. Então tem um período ótimo para você instalar a sua lavoura. A cultura de soja, de milho, a safra, a safrinha, tudo isso tem, né, já pré-estabelecido pela pesquisa, épocas ideais para cultivo em cada região. O fato é que se você não cultiva dentro daquela época ideal, fatores do clima, como a chuva, fotoperíodo, né, esses fatores vão mudar, né, o seu potencial produtivo. Então você poderia ter uma máxima produtividade daquela cultura e no fim acaba tendo uma produtividade menor por ter plantado mais tarde ou plantado mais cedo do que é costume ali na região, certo? Esses parâmetros já estão pré-estabelecidos. Quando vocês forem estudar as disciplinas de agricultura, quando vocês forem estudar as disciplinas de melhoramento e sementes, vocês vão retomar esses valores, vão retomar esses parâmetros. Beleza, então você sabe que existe uma época ideal para a instalação da lavoura, de cada lavoura, né, de cada região. E você sabe que em dias de chuva você não poderia trabalhar com as máquinas. Então você não poderia trabalhar com as máquinas. Não é uma questão de, não, vamos colocar cabine, colocar capa de chuva no operador e vamos lá executar a atividade. A questão envolve muito mais do que isso, né? Além da questão de segurança, né, no trabalho, envolve também a questão de compactação do solo. O seu solo fica muito mais suscetível à compactação, de uma forma exponencial. Quando esse solo seca, naquele local onde passou o trator, vira um tijolo compactado. Então isso vai, né, impedir aí, infiltração da água, vai favorecer a erosão, vai impedir desenvolvimento das raízes. Bom, como contornar isso? A palavra é simples, mas a atitude é um pouco complexa. É o planejamento. Você precisa se planejar para prever, né, essas ocorrências conhecidas dentro da condução da cultura. Então, uma série de ocorrências são previstas, você precisa considerar isso dentro do seu planejamento. E assim, né, você vai conseguir dimensionar a sua frota, ao ponto de que você, conhecendo a capacidade operacional efetiva de cada uma das atividades que você tem com aqueles implementos, né, aquele conjunto trator implemento que você tem, você consegue dimensionar a sua frota e saber se aquela frota ela é compatível, né, com a atividade que você pretende desempenhar.
Bom, para se planejar tem duas formas, né? Eu coloquei aqui o sistema antigo, o Old System, e o sistema jovem, Young System. Gente, hoje está muito comum, né, com aí o advento da agricultura de precisão e novas tecnologias, a internet chegando no campo, nós temos uma série de recursos e ferramentas para coletar dados. Então é muito comum a gente ver já as máquinas com tecnologia embarcada, captando umidade relativa do ar, temperatura do motor, velocidade das máquinas, a capacidade operacional efetiva sendo calculada a todo momento, né? Mas grande parte dos agricultores ele não tem acesso a isso. Basta então você ter uma coleta regular das informações. Imagina você com um histórico ali de 10 anos, por exemplo, né, do regime hídrico da sua propriedade, você com um histórico ali de 10, 15, 20 anos trabalhando ali com o levantamento de capacidade operacional das suas máquinas. Então você começa a construir, né, uma certa bagagem de conhecimento. E isso acaba deixando de ser só aquele conhecimento empírico, né, que é do dia a dia do agricultor. Opa, a gente demora aí cerca de tantas horas para poder fazer esse talhão. A gente demora tantos dias para poder fazer a propriedade toda, semear a propriedade toda. Né? E aí a gente começa a ter valores mais fiéis, né? Valores mais confiáveis e passa a tomar essa decisão em cima desses valores. Gente, esse planejamento, então, ele é feito com base em dados. A gente precisa levantar dados para poder tomar a decisão. Com o advento da agricultura de precisão, toda essa tecnologia embarcada já nas nossas máquinas, a gente consegue fazer esses levantamentos de dados de uma forma muito eficiente, minuto a minuto, e ter uma representatividade daquela atividade que você está fazendo muito mais confiável. Mas nada impede que você possa ir lá no campo e fazer a coleta desses dados. Então você vai lá no período da manhã, marca lá o início da atividade, volta ali dali uma hora depois, vê a quantidade de área já que ele trabalhou, anota o tempo e assim você vai marcando. Ou você vai marcando por talhão. Opa, esse talhão aqui ele demorou tanto tempo para poder fazer essa atividade. Esse outro talhão, tanto tempo. Isso, ao longo de uma safra, é uma base de dados muito pequena, mas ao longo aí de anos trabalhando com isso, você começa a construir, né, um conhecimento, né, sobre a capacidade das máquinas, né, operadores que você tem. Tudo bem? Bom, o que a gente deve considerar para levar para poder preparar, né, as nossas máquinas e fazer o nosso planejamento? Bom, um ponto que a gente precisa considerar é a jornada de trabalho. Qual a jornada de trabalho? Quanto tempo os meus operadores vão estar à disposição, né, daquela atividade? Então, quando você coloca, por exemplo, o meu colaborador ele é registrado para trabalhar 8 horas. Pois bem, dentro dessas 8 horas, você vai colocar lá, então, esse valor na jornada de trabalho. O fato, pessoal, é que parte desse tempo da jornada de trabalho acontece uma série de coisas, uma série de eventos, inclusive da própria empresa. Às vezes um diálogo de segurança, às vezes um treinamento. Outro ponto é a questão aí de rotina mesmo do operador. O operador vai ao banheiro, vai almoçar, vai tomar um banho no final do dia, por exemplo, né, após ele realizar uma pulverização com agrotóxico. Então, essa jornada de trabalho acaba incluindo todos esses valores, né, e a gente deve levar isso em consideração. Quando você tiver, né, um diálogo extra, uma atividade extra da empresa, você vai ter que lembrar que você vai estar mexendo, né, nesse tempo aí da jornada de trabalho. Outro ponto para ser considerado é a previsão aí de operações a executar.
Então, como eu disse para vocês, aí no caso da semeadura, existe uma época ideal para que você possa fazer a instalação da sua cultura. Existe um período ideal, porque a gente está falando ali de temperatura, fotoperíodo, previsão de chuvas, tudo ótimo vai ocorrer dentro daquele período. Então você tem uma época ideal para poder fazer a instalação. Outros pontos, outras atividades, na verdade todas as atividades têm ali uma época onde a gente deve executar para poder seguir o nosso planejamento. Por exemplo, a correção de solo, o preparo físico do solo, o preparo da palhada, quando que eu vou instalar a minha cultura de inverno, a minha cultura de cobertura para promover essa palhada. Então eu consigo fazer esse planejamento previamente, né? E qual seria a época ideal ali para que eu possa executar as operações. A gente vai explicar para vocês que existe uma técnica para isso. A gente usa esse gráfico de Gantt para poder estimar, né, o período ali que eu vou trabalhar dentro dele. Já não bastasse todas essas características aí peculiares da agricultura, existe também os domingos, feriados, dias de suspensão de atividade, por exemplo, como nós estamos vivendo agora, né? Então você precisa considerar quais são os dias úteis. Então, às vezes você tem lá, durante o ano, 365 dias no ano. Aqui no nosso caso, por exemplo, numa instituição de ensino. Quando você começa lá, tira domingo, tira feriado, aí você tira carnaval, tira datas especiais aí, né, de eventos, começa a descontar isso. Então, de 365 dias, você acaba fazendo, né, 200 dias letivos aí durante o ano. Então, é muito peculiar isso, né? Acontece em todos os setores e a agricultura também precisa se adaptar e prever isso. Não dá para chegar lá no final da safra e ficar reclamando, né, sobre a quantidade de feriado, por exemplo, e não conseguiu fazer a atividade. Você vai ter que fazer essa previsão antes. O calendário já é previamente, né, conhecido, então você precisa fazer essa previsão antes, né, para que você possa vencer essa atividade que você precisa desempenhar. E aí outra informação importante é o que a gente até comentou, que é os dias agronomicamente secos. Então, quando o solo está encharcado, então você não vai trabalhar lá debaixo de chuva, né, não é recomendado. Inclusive, depois da chuva, você também não vai conseguir trabalhar. Alguns tipos de solo, então você vai ter que esperar, às vezes, período inteiro, ou às vezes até um dia, ou mais, dependendo do tipo de solo que a gente estiver falando, para que aquele solo possa estar apto a ser manejado. Então você vai ter que considerar, né, no histórico aí, qual é o regime hídrico, qual é o regime de chuvas da sua região. Bom, desses tópicos então, eu queria apresentar para vocês aqui primeiro o gráfico de Gantt. Dá uma olhadinha para você ver que interessante. Ó. Então você coloca lá nesse gráfico de Gantt todos os meses aqui em cima, né? E aqui nesse eixo você coloca todas as atividades que precisam ser feitas. Então você trabalha, por exemplo, lá com cana-de-açúcar. Então tem uma série de atividades lá na cana-de-açúcar, aplicação de herbicida, instalação da cultura. Dentro dessa instalação de cultura tem o preparo de solo com a aração, tem a gradagem, aí tem colheita, tem o recolhimento da palha das linhas. Então tem uma série de operações aqui que vão ser executadas na cultura da cana. E aí você tem os dias, né, os meses aí do ano, e você vai pintar aquele período que você considera adequado para aquela atividade. Então imagina que eu tenho aqui uma pequena propriedade, eu quero fazer a instalação da cultura lá no início da safra, lá para setembro, por aí, né? Outubro.
Então, eu gostaria de fazer o preparo inicial. Então, se eu começo a fazer, por exemplo, eu coloquei aqui, né, eu começar a fazer essa aração aqui no meio de junho até o final de julho, eu considerei aqui que esse aqui seria o período ideal para que eu possa fazer a aração. Junto com esse período da aração, eu também gostaria de fazer a distribuição do calcário. Então, fazer a correção de acidez dentro desse período, para que tenha aí um tempo de correção, de correção dessa acidez quando eu chegar a instalar lá a minha cultura, né? E depois fazer a gradagem, né? Essa gradiação final, para que eu possa deixar o solo apto, né? A receber a semeadura. Tudo bem, pessoal? Então aqui eu vou e marco quais que seriam, né, o dia para mim começar e o dia para eu começar e o dia para eu finalizar essa atividade. Então, dentro desse período eu posso ter um rendimento maior ou menor, mas o fato é que dentro desse período eu considero isso como ótimo. Tudo bem? Então eu preciso ter máquinas, implementos disponíveis, conhecer a capacidade operacional deles para poder fazer a atividade dentro desse período ótimo. Essa é a lógica. Tudo bem? Só que dentro desse período ótimo tem todos aqueles inconvenientes que a gente já conversou, né? Vai chover, vai ter feriado, vai ter domingos, vão ter dias, vão ter colaboradores que eventualmente podem estar de férias, tem máquina na oficina, uma série de fatores que podem ser e devem, né, ser considerados no seu planejamento para executar a atividade dentro desse período que você considera como ótimo. Então, o gráfico de Gantt ajuda a gente a trabalhar nisso. Hoje em dia, com o advento aí da agricultura de precisão, a tecnologia embarcada, você consegue, né, acrescentar esses valores ótimos, esses dias ótimos aí dentro dos softwares e acompanhar isso via computador. Mas o fato é que uma pequena propriedade pode fazer isso facilmente. Basta você ir lá e determinar, olha, eu gostaria de fazer dentro dessa época aqui que eu considero essa época melhor. Isso pode ser tanto uma decisão pessoal tua com o seu a sua experiência ali naquela cultura, ou então buscar um engenheiro agrônomo, aí no caso vocês são os técnicos responsáveis, os agrônomos responsáveis, buscar, né, valores, né, científicos que comprovam que em determinada época é melhor ou pior para fazer aquela atividade. Tudo bem? Feito isso, a gente precisa considerar, né, a jornada diária e os dias previstos, né, os dias úteis, vamos chamar assim, né, no ano. Você vai descontar já os feriados, domingos, então você vai descontar os feriados, domingos, sábado, a empresa não trabalha no sábado, ou sábado até o meio-dia. Tudo isso você vai ter que levar em consideração. Outro ponto, a jornada diária. É possível hora extra? Não é. É 8 horas mais 2, né? 10 horas de jornada diária, ou não, é só 8 horas. Então você acaba considerando isso, né, dentro do seu planejamento. Como eu disse, né, domingos, feriados, tudo isso deve ser computado. Além dos domingos, sábados, feriados, você tem que considerar, né, os eventos dentro da sua própria instituição. Tem instituições aí de médio, grande porte, tem as semanas de segurança, você tem às vezes eventos institucionais, onde você tem aqueles eventos motivacionais ou eventos de treinamentos do colaborador. Tudo isso é muito bom, né, mas vai acabar diminuindo, né, a quantidade de dias úteis que você tem de trabalho. Então fique atento a isso, isso precisa constar no seu planejamento. Bom, e aí por fim, né, você precisa levantar quantos dias agronomicamente secos você tem aí na sua região. Para isso você tem que considerar dois fatores. Para chegar nos dias agronomicamente secos, você precisa considerar dois dados, vamos chamar assim, né? Qual que é o regime hídrico? Então, com base nesse regime hídrico, você consegue levantar o histórico, e esses dados
muitas vezes são abertos, né, por empresas que trabalham com previsão de tempo. Então você tem lá um histórico, uma previsão de chuvas da sua região, e aí com isso você tem quantos dias chove naquele mês. Então, de 30 dias do determinado mês, 28 deles chove. Ou na média, 25 deles chove. Ou na média, 24 deles chove. Ou não, nesse determinado mês, não tem chuva nesse mês. Né? Em junho, julho é um mês muito seco, não tem chuva. Né? Então, em função desse número de dias que ocorre a chuva, você vai conseguir calcular o número de dias que não tem chuva. Concorda? Só que o fato é assim, você precisa considerar também o tipo de solo. Porque pode ser que depois da chuva você consiga trabalhar normalmente no outro dia, mas pode ocorrer de que choveu naquele dia, você precisa parar no dia seguinte também, porque o solo ainda está muito úmido, muito encharcado. Solos mais argilosos, né, tendem a demorar mais tempo para poder secar. Então você vai ter que considerar isso dentro aí do seu levantamento. Tudo bem? Esses dados de regime hídrico você pode encontrar nas casas de agricultura aí da sua cidade. Você pode encontrar em empresas que trabalham com esse tipo de levantamento, como Clima-Tempo e os dados do INPE, por exemplo, né, do governo. E aí você pode encontrar esses dados. O ideal é que você comece o quanto antes a fazer o levantamento do regime hídrico da sua propriedade. Porque muitas vezes você vai encontrar dados gerais. Naquela cidade choveu tantos dias durante o mês, ou choveu tantos milímetros no mês. Você vai encontrar esse tipo de informação. Mas o fato é que a gente sabe que essa distribuição da chuva ela é irregular e não é homogênea em toda a cidade, em toda aquela região. Então, quanto mais próximo você tiver esses dados, melhor. Tudo bem? Então, se você ainda não tem aí um regime de coleta pluviométrico, então comece a fazer. Em algumas empresas você pode instalar uma estação meteorológica, em outras você pode ter um pluviômetro e fazer a coleta disso, né, sempre aí após as chuvas, e anotar lá no seu caderninho. É uma possibilidade. Tudo bem? Aqui estão né, valores, apenas exemplos aqui, né? Mas então, com base nessas duas dimensões que a gente comentou, o regime hídrico da sua região e o tipo de solo, você chega aos valores dos dias agronomicamente secos. Olha que esse levantamento aqui está disponível nesse livro aqui do Ripoli, Molina e Ripoli 2005, onde eles observaram que na região, se não me engano aqui em Piracicaba, eles têm lá 7 dias em janeiro, 7 dias agronomicamente seco em fevereiro, 15 em março, 21 em abril, 31 em maio, então é o mês todo aí, né? Junho 26, julho 31, agosto 31, 28, 20, 18, e aqui começa a diminuir novamente, né, os dias agronomicamente secos. Então, dentro aí desse período aqui de instalação da cultura, por exemplo, né, você vai ter que lidar com os dias chuvosos. Dentro desses dias aqui de colheita, que pode estar ocorrendo colheita aqui, você vai ter que lidar com os dias chuvosos também. Tudo bem, pessoal? Então é interessante você fazer esse levantamento prévio e ter uma estimativa, né, dos dias agronomicamente secos. Ponto importante aí. Lá nas disciplinas de agrometeorologia, vocês devem ter o contato com isso, né? E que os meteorologistas afirmam para a gente que o que muda, né, na realidade, não é o clima dentro aí do nosso período de tempo que nós nos conhecemos aqui. O que muda é, na realidade, o tempo. Então, existe oscilação do tempo, né, aquele mês choveu a mais, aquele mês choveu a menos, mas quando a gente pega uma média
histórica ali de 30, 40 anos, você observa que aquilo está muito parecido, né, muito semelhante ou estatisticamente igual ao que vem ocorrendo aí na média das últimas décadas. Então, por conta disso, né, ainda bem que existe isso, a gente consegue, né, levar em consideração os dias de chuva no nosso planejamento. Então, nesse ponto, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Quando a gente ouve falar, por exemplo, de mudanças climáticas, ou outros falam em aquecimento global, é interessante você frisar que não é só um discurso ou uma conversa sobre amantes das árvores ou da natureza, mas, pessoal, isso pode impactar diretamente a produção de alimentos de uma forma incalculável. Você já pensou se você fizesse a instalação de uma lavoura e você não tivesse a certeza de que vai chover? Todo agricultor faz a instalação da cultura sabendo, né, ou conhecendo já o histórico da região, conhecendo a previsão de chuvas para aquela época. Senão ele não faria. O risco, né, é muito alto. Mas já imaginou se a gente não conseguisse prever isso, ou o clima não tivesse uma estabilidade tal de que você já conta com aquela chuva no enchimento dos grãos, por exemplo, né? E a gente faz pensando nisso. Você faz a instalação da cultura, mas você já sabe que é muito provável que vai chover lá na época da floração, na época do enchimento de grãos, épocas que vão exigir, né, água, bastante água para essa planta produzir. Imagina se isso não fosse verdade, se não existisse, né, uma regularidade do clima. Então isso seria mesmo um caos, né, para a agricultura. Isso traria sérios problemas. Uma forma de tentar contornar isso é trabalhar com a irrigação. Obviamente que nós estamos falando aí em aumento de custos, estamos falando, né, de exigir, né, mais recursos ainda para poder produzir. Então é interessante mesmo a gente observar esses debates, né, sobre mudanças climáticas, mas entendam que esse debate não é um debate meramente político. Existe uma importância muito grande e caso essas mudanças se confirmem mesmo, né, ao longo do tempo. Tudo bem? Muito bom. Vamos lá. Bom, então para a gente levar em consideração o nosso planejamento, esses dias agronomicamente secos e todos esses fatores que a gente comentou, a gente pode considerar aí, né, uma tabelinha onde a gente vai considerar aí os dias úteis, os dias secos, né, e transformar isso em porcentagem, né, e calcular, né, ao fim disso, né, o número de dias úmidos dentro aí dos dias que são úteis. Muito bem? Vamos lá então a esses cálculos, né? São números só exemplos para que vocês possam utilizar. Você coloca lá primeiro, então, o número aí de horas na sua jornada de trabalho. Depois você acrescenta aí o número de dias previstos no calendário dentro daquele período que você quer desenvolver, né? Então lembra, eu coloquei lá naquele gráfico gigante do meio de junho até o final de agosto. Então conta o número de dias que tem, né, dentro desse período, né? O número de domingos e feriados. Aqui no caso eu contei lá 7 dias. Olha lá, ó, número de dias úmidos. Aí você começa a usar essa base de dados aqui para poder fazer os cálculos. Perdão, número de dias úteis. Então você vai fazer lá B menos o C.
Então, 46 menos o 7, você tem 39 dias úteis dentro desse período lá do gráfico de Gantt que eu mostrei para vocês. Dentro desse período aqui, eu sei que na minha base de dados, eu tenho lá, dentro daquela época, né, 29 dias que são dias secos, certo? Então, na proporção aí dentro daquele período, eu tenho 63% dos dias considerados dias secos. Então, 63% são considerados dias secos. E a porcentagem dos dias úmidos, né, a porcentagem dos dias úmidos, eu tenho que 100 menos o F, então seria 100% menos o 63, eu sei que 37% dos meus dias são dias úmidos, onde eu não vou conseguir trabalhar com o conjunto. Depois eu vou para o cálculo, né, aí do número de dias úmidos, então no número de dias úmidos eu vou calcular os dias úteis vezes a porcentagem aí de dia úmido, então dias úteis vezes a porcentagem de dia úmido. Então eu sei que não é 37%, 37% de 39 é 14 dias. Então, dentro desse período, eu tenho 14 dias úmidos. 14 dias úmidos. E aí depois o outro cálculo é o número de dias dentro desse período total, né? O número de dias dentro desse período total, que são domingos e feriados. Então você tem lá o C, né, que é o domingos e feriados aqui, mais o H, que seria o número de dias úmidos. Então, 21 dias dentro do período total de dias úteis, você tem domingos, feriados e dias úmidos. Tudo bem? Então, o que sobra para a gente, né? Sobra o B menos o I, que é o número de dias do calendário, menos aqueles dias úmidos mais domingos e feriados. Então, você tem um total aí de 25 dias para poder trabalhar. Certo? Então, dentro daquele período que eu destaquei de verde lá no gráfico de Gantt, a gente tem um período aí de 25 dias para poder trabalhar. Se a gente multiplicar esses 25 dias vezes o número de horas que a gente tem de jornada de trabalho, você chega ao número de horas que você tem disponível para poder fazer essa atividade. No caso do exemplo aqui, né, eu tenho 250 horas para poder fazer essa operação número 1 aqui. Ficou claro, pessoal? Então, se você teve um rendimento maior ou menor num dia ou no outro, né, não importa muito, o que importa é que você consiga executar essas 250 horas dentro daquele período que você considera como ótimo. E aí, você pode estimar o que a gente chama de ritmo operacional. Então, imagina que esse número 1 e 2, essas operações, né, sejam aqui uma aração e aplicação de calcário, por exemplo, uma calagem, né? E aí você tem 25 dias, né, que você precisa trabalhar e 250 horas que você precisa desempenhar para fazer toda a operação de aração, certo? Beleza? Ótimo. Então você tem esse tempo aqui de horas disponíveis. Agora, tem um outro fator que você precisa considerar. Qual o tamanho da sua área? Se você tiver 1 hectare e você tem 250 horas disponíveis para fazer esse período, opa, tranquilo, né? Você consegue fazer, né? Você consegue fazer até com criação animal, por exemplo, sem problema a aração. Agora você tem lá 100 hectares para poder serem trabalhados com a aração. Você não concorda que aí o seu ritmo operacional vai ter que ser muito maior? O seu ritmo operacional vai ter que ser muito maior para você conseguir fazer os 100 hectares dentro das suas 250 horas que você tem disponível. Bom, se você pegar, né, e dividir a quantidade de área que você tem pela a quantidade de dias
que você precisa fazer, então você vai ter que fazer, né, 4 hectares por dia. Você vai ter que trabalhar para conseguir fazer a operação de aração 4 hectares por dia. E se a gente quiser calcular a capacidade operacional, né, para determinar qual que é o ritmo operacional, você vai ter que fazer por hora 0,4 hectare por hora de aração, se você quiser completar aí, né, a sua atividade dentro daquele período ótimo que você escolheu previamente. Gente, então a partir desses cálculos, né, a partir desse cálculo, todo final do dia você vai olhar para esse número e vai ver quantos hectares nós fizemos hoje. Ah, fizemos 6. Opa, fizemos 5. Tá? Então você sabe como que está o seu ritmo operacional. Opa, não, estamos acima aí do que a gente previa. Ou não, você olha lá no final do dia, quantos hectares nós fizemos? Ah, fizemos 1 hectare. Quebrou a máquina, aconteceu alguma coisa, ou fulano não veio, né? Uma série de fatores talvez que você não estava prevendo. E aí acontece o que? Você quebra esse ritmo operacional. Então o que acontece? Na prática, ou você vai ter que aumentar o número de horas trabalhadas para poder fazer aquela atividade, ou então você vai inevitavelmente fazer a atividade fora daquele período que você considerou inicialmente como ótimo. Ambos, né, vão aumentar o custo de produção. Seja por uma redução na produtividade, plantando, por exemplo, né, fora da época recomendada, ou então tendo que acrescentar hora extra, tendo que comprar um novo implemento, se for o caso. De qualquer forma, essa questão da capacidade operacional, né, você já pode prever antes e já ver se a sua frota é compatível, né, com esse tipo de ritmo operacional. Será que com um trator eu consigo fazer 4 hectares por dia? Né? Eu preciso conhecer qual é a minha capacidade operacional efetiva daquele meu conjunto. Tudo bem? Então, com esse valor aqui em mãos do ritmo operacional, você vai pegar aquele valor de capacidade operacional que você calculou lá nas últimas aulas e comparar aqui. Opa, será que o trator que eu tenho aqui na instituição que faz a roçada da grama, ele dá conta de fazer a roçada antes dos alunos retornarem para a aula, por exemplo? Então eu pego a capacidade operacional efetiva dele, comparo com o ritmo operacional, né, e chego à conclusão se eu vou conseguir fazer a atividade ou não. Aqui está só um resumo, né, desse tipo daquele gráfico que eu mostrei para vocês, onde a gente pode calcular todos esses dias aqui. Os dias previstos, domingos e feriados, estão no calendário, e os dias secos, agronomicamente secos, a gente vai buscar, né, no histórico de dados. Novamente, lembre que quanto mais próximo da sua propriedade tiver o levantamento, né, quanto a coleta for realizada na sua propriedade, preferencialmente, né, mais confiável aos seus dados. E, obviamente, né, a gente precisa aí de um período grande de coleta de dados. A gente considera aí cerca de 10 anos como um número mínimo para que a gente possa utilizar esses dados aí nos cálculos. Tudo bem? Pode parecer um pouco complicado, ou às vezes, se você estiver começando a coleta de dados hoje, né? Mas imagina, às vezes, você trabalhando com aquela cultura há 10, 15, 20 anos, você começa a juntar dados, aí uma robustez, né, muito importante na sua tomada de decisão. Pessoal, a coleta de dados ela é tão importante para a agricultura que a FATEC de Pompeia abriu um curso, né, de Big Data para trabalhar com esses dados. Então, muitas das nossas máquinas estão coletando dados minuto a minuto, né, gerando muitas informações, milhões de informações, trilhões de informações, e a gente precisa usar esses dados, ou deve usar esses dados, na nossa tomada de decisão. Então, esses dados são muito importantes, são cada vez mais confiáveis, né, sendo coletados lá no campo, lá naquele momento em que
o operador está realizando a atividade. E se a gente conseguir dominar esses dados, entender, interpretá-los, né, a gente vai tomar as melhores decisões. Eu acredito que no futuro, né, após essa etapa de coleta de dados que nós estamos numa fase de aquisição de dados. Eu acredito que no futuro, com essa aquisição de dados, nós vamos conseguir partir para uma segunda etapa, que é o trabalho desses dados, a conclusão, né, e resultados desses dados, e aí a gente vai chegar num momento em que a própria máquina vai tomar as decisões. A própria máquina já vai dizer para você a probabilidade daquilo dar certo. Você vai incluir os dados aí de clima, os dados de umidade do solo, dados de velocidade, e isso ao longo de décadas, isso vai começar a criar, né, sistemas, modelos matemáticos que vão prever já a probabilidade daquela cultura atingir o máximo potencial produtivo ou não. Tudo bem? Pois bem, na próxima aula nós vamos entrar no conteúdo de segurança operacional e a gente acaba então finalizando a parte de capacidade operacional das nossas máquinas. Gente, eu vou encaminhar para vocês no sistema uma atividade então referente a esse conteúdo que a gente acabou de ver. Coloque lá as respostas então, né, para garantir a presença aí dessa respectiva aula. Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, né, sobre o formato da aula ou sobre as questões, é só encaminhar aqui que eu respondo. Forte abraço para vocês e vamos em frente.